Boa noite, tudo bem por aí? Está no ar mais um Identidade, esse programa que tem como objetivo te inspirar através de histórias de pessoas que, como eu e você, enfrentam desafios, mas conseguem superá-los. E hoje compartilham uma história de superação. Eu quero aproveitar esse momento e te oferecer um guia produzido aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo, chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. A gente vai entender que o tema educação de filhos é uma necessidade para auxiliar pais em uma tarefa de prepará-los para o mundo e a eternidade. Esse curso foi produzido pela Darleide Alves, que é apresentadora do programa Consultório de Família, e tem 8 lições que você vai encontrar aqui instruções preciosas para criar os seus filhos sobre a ótica e orientações da Bíblia. Peça agora mesmo, ele é gratuito. O número está aí aparecendo para você. O DDD é 12, número 98244-4449. Ou então você liga em horário comercial para o telefone fixo, que é o 21 27 31 21. Vamos conhecer uma história do Arthur hoje, viu gente? Uma criança que tem 4 anos e possui paralisia cerebral. A Laura, a mãe dele, é advogada e se especializou em direito da saúde após o diagnóstico do filho e conseguiu judicialmente que o Arthur fizesse os tratamentos intensivos de terapias. Vamos conhecer também uma linda história de amizade pura e verdadeira entre a Heloísa e o Arthur. Eu vou para o intervalo rápido, são só 30 segundos e na volta vamos conversar com a Laura, mãe do Arthur. Eu te espero. Com 5 meses de vida, Arthur foi diagnosticado com paralisia cerebral. Laura, sua mãe, conta que ele nasceu muito prematuro, com apenas 30 semanas, e precisou ficar na UTI. Quando recebeu alta, foi descoberta algumas lesões cerebrais que foram sequelas por ele ter nascido prematuro. E Laura conta que isso é porque em algum momento faltou oxigênio no cérebro dele. Desde então, os dias não foram fáceis. Laura encontrou médicos excelentes, mas outros que não foram nada empáticos. Laura, que era servidora pública e advogada, conseguiu se especializar na área da saúde e estudou bastante para que conseguisse entrar com uma ação para Arthur ter acesso aos seus direitos. A Laura já está conectada aqui com a gente para contar essa história. Boa noite para você, Laura. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa. Prazer é nosso em receber você. Agora, Laura, eu contei um pouco aqui no início sobre o Arthur, né, ter nascido ali prematuro. Você teve alguma complicação na gestação, na gravidez? Isso, eu tinha placenta prévia, que a placenta ficava na frente do útero, né? E depois ela foi subindo, mas ela foi descolando. E culminou com um descolamento total de placenta, que é uma emergência obstétrica bem grave. Graças a Deus eu estava internada, deu tempo ele nascer ali num parto de urgência, numa cesárea de urgência, mas ele acabou nascendo bem prematuro, com apenas 30 semanas de vida. E quanto tempo o Arthur precisou ficar ali na UTI? O total foram 28 dias, 7 dias na UTI mesmo, mais 10 dias no berçário, e o resto do tempo de internação eu fiquei num apartamento, internada com ele, esperando ele ganhar peso para a gente ter alta. Não deve ter sido fácil, né? Depois de passar por um parto assim às pressas, prematuro, ter essa angústia da espera ali na UTI, que é um ambiente complicado da gente lidar, ainda mais com um recém-nascido, prematuro, muito frágil, né? Não foi fácil para você, né, Laura? Não, foi até porque meu primeiro filho foi um parto a termo, um parto normal, na banheira, com 40 semanas. Esperava que a minha segunda gestação também fosse assim, tranquila, e acabou que foi interrompida prematuramente, tive que enfrentar a UTI, operada, né, UTI, né, foi tudo muito novo, novos desafios, nossa vida se transformou totalmente depois do nascimento do Arthur, e a primeira luta que a gente enfrentou, sem dúvidas, foi a UTI neonatal. Agora, como é que foi o diagnóstico da paralisia cerebral? Laura, conta pra gente. Foi feito algum exame para que tivesse esse diagnóstico?
Ele não teve nenhuma repercussão da prematuridade que a gente sabia durante a internação. Os exames dele davam normais, ele não teve nenhuma infecção, alguma parada cardíaca, não teve nada durante a internação. Quando a gente saiu da UTI, que a gente passou no pediatra e ele passa exames de triagem por ele ter sido prematuro, ela passou novamente o ultrassom da cabecinha, né, que chama ultrassom transfontanela, ele já tinha até feito na UTI, não tinha dado nada. Mas nessa segunda vez que ele fez, apareceram as lesões, na ultrassom e com 5 meses associado ao atraso motor, a gente fez um exame mais conclusivo, que foi a ressonância magnética, que realmente confirmou que ele tinha grandes lesões cerebrais. E o atraso motor associado às lesões foi o diagnóstico de paralisia cerebral. Então, algum momento que a gente não sabe ao certo qual foi, porque ele nasceu bem, ele nasceu com uma APGA 8 e 9, ele só foi entubado à noite, ele só passou 7 dias entubado, mas em algum momento aí faltou oxigênio no cérebro dele. Só para contextualizar um pouquinho o nosso telespectador aqui, a APGAR, gente, é uma avaliação feita pelos médicos ali, geralmente um pediatra neonatal, que avalia o bebê no momento do nascimento e depois uma segunda nota depois de alguns minutos, não sei se 5 ou 10 minutos. E o APGAR dele estava bom, né, como a Laura comentou ali. Agora, Laura, nas suas redes sociais você comenta que muitas vezes o problema não é receber o diagnóstico, e sim como ele é dito pelo médico, né, a forma como ele é passado. Como é que foi a sua experiência? A minha experiência em si com o diagnóstico, no dia que eu recebi, foi tranquila. O médico falou de uma forma empática, claro que é um baque enorme, né? Você escutar esse nome, paralisia cerebral, parece assim uma sentença, não parece uma coisa imutável, que a criança vai ficar ali muito dependente, muito sem saber de nada, e vai ser uma luta gigantesca. Mas até que o meu diagnóstico no dia foi tranquilo. Só que depois eu busquei, né, outras opiniões, outros médicos, e eu tive uma experiência bem ruim, que eu fui para São Paulo com ele, procurar uma outra neuropediatra, e ela analisou ele, assim, ele era muito pequenininho, e ela disse de cara que ele não ia fazer nada, que ele ia ser dependente pro resto da vida, que não adiantava eu fazer nenhum tipo de intervenção. Eu já tinha pesquisado bastante dos melhores métodos, eu questionei ela disse que não adiantava para ele, por caso dele, que ela tinha dúvidas se ele enxergava, se ele escutava, e que ele ia ser dependente para sempre, e a fisioterapia era só para ele não ter nenhuma atrofia muscular, que não, mas que avanço nenhum ele iria ter. E aí eu saí de lá, assim, muito arrasada. Ela fez um laudo também bem duro. Em nenhum momento ela falou das possibilidades, ela falou dos métodos que existem hoje. Ela falou da neuroplasticidade, né, que a gente sabe que nos primeiros anos de vida da criança, o cérebro dela tem uma neuroplasticidade muito grande, os neurônios podem se conectar e formar novos caminhos. Mas em nenhum momento ela falou isso. Então foi um diagnóstico bem duro, um momento bem difícil, mas que a gente conseguiu superar, e o Arthur está aí para provar que o diagnóstico é só o ponto de partida. Quais foram, então, Laura, os maiores desafios que vocês enfrentaram ali quando viram, né, que o sistema de saúde não daria toda assistência a uma criança atípica, que seria o caso do Arthur? Como é que foi a reação de vocês? A gente começou a procurar locais onde tivesse as terapias mais modernas, com os melhores métodos, e logo, logo a gente viu que as sessões pelo plano era aquela sessão de 30 minutos, profissionais recém-formados, às vezes nem vaga nas clínicas credenciadas ao plano tinha, uma alta rotatividade de profissionais, filas de espera, e a gente estava numa corrida contra o tempo, porque a gente queria oferecer para ele o melhor tratamento naquele momento crucial, que eram os primeiros anos de vida. Então, a gente contratou as terapias particularmente nos melhores lugares aqui da nossa cidade, né, nas melhores clínicas, com os melhores profissionais, e foi um gasto financeiro, assim, sem precedentes. A gente tinha acabado de se mudar para um apartamento maior, porque estava no segundo filho, teve que recorrer à ajuda da família, teve que ter toda uma mobilização, porque é muito, muito caro. Esses intensivos de fisioterapia chegou a custar R$ 20 mil cada um, né? Fora as outras terapias que ele fazia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia, musicoterapia. E logo, logo a gente se viu assim, muito, muito apertado financeiramente. Que foi quando a gente conversando nas clínicas, eu descobri que algumas mães
Na época, bem poucas, não era tão conhecido isso, o direito da saúde não era tão difundido, mas algumas mães conseguiram custeio pelo plano de saúde, que foi aí que eu fui estudar e entrei com a ação dele para conseguir judicialmente o custeio das terapias pelo plano. E essa era a minha próxima pergunta aí, né? Foi por isso que você se especializou em direito de saúde e o Arthur foi o seu primeiro caso, né? Que você foi atrás aí para conseguir percorrer todo esse caminho. Isso, em setembro de 2019, eu resolvi me debruçar, estudar, para eu mesma entrar com a ação dele. E eu sou servidora pública, mas eu posso advogar, e eu disse, eu nunca pensei em advogar, nunca foi uma vontade minha. Eu achava que eu não tinha vocação para isso e queria era concurso mesmo, mas eu resolvi entrar com a ação dele e fui me apaixonando, assim, consegui as terapias para ele. E fui me apaixonando pelo direito da saúde. Outras mães vieram falar comigo, pediram para eu advogar na causa delas também. E eu fui conseguindo custeio das terapias para várias crianças da mesma clínica dele, para outras clínicas. Fui me apaixonando por essa área do direito, fiz vários cursos, mentorias, especializações, e hoje eu sou apaixonada, acho que é um meu propósito de vida. E ter um escritório já nichado em direito da saúde, com outros advogados contratados e descobri no direito da saúde meu propósito de vida, que é ajudar outro tratamento que eu consegui para o Arthur. E no seu escritório, então, você ajuda ali pais e mães que precisam de assistência relacionada aos direitos da criança com deficiência, né? Quantas crianças você já conseguiu ajudar? E você pode ali citar um exemplo de como os pais podem buscar essa ajuda? Sim. Hoje eu já consegui ajudar mais de 100 crianças a conseguir o custeio, né, das terapias pelo plano de saúde. Como eu falei, isso é um propósito de vida, então todo mundo que chega até mim, que não possa contratar o escritório, eu dou orientação para procurar a defensoria, para procurar o Ministério Público. Eu tento ajudar da melhor forma possível, eu tento orientar alguma forma de conseguir algum tipo de reembolso administrativo pelo plano. Eu encaro realmente como propósito de vida, que não são poucas, né? Na medida do possível, eu tento sempre pegar causas pro bono quando eu vejo que é uma família que faz um esforço muito grande para pagar o plano, né? Porque tem famílias que pagam o plano com maior esforço e não conseguem pagar particular. Então, ou elas fazem pelo plano ou elas não fazem. E tem famílias que fazem aquele esforço financeiro para fazer particular, mas é pesado, como era o meu caso. Então, eu analiso o caso, eu procuro ajudar da melhor forma, porque o nosso objetivo aqui é que as crianças com deficiência consigam o tratamento que elas merecem, que elas têm direito. É verdade. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre a inclusão na escola, né? Desde o meio do ano de 2022, o Arthur frequenta a escola e dali surgiu uma linda amizade entre ele e a Heloísa. A gente vai fazer uma pausa e em seguida a gente já continua essa história aqui com a Laura. Até já! Identidade de volta, hoje estamos conhecendo a história do Arthur, uma criança de 4 anos que foi diagnosticada com paralisia cerebral com apenas 5 meses de vida. Quem está contando a história para a gente é a sua mãe, a Laura. No bloco anterior, falamos aí sobre a descoberta, o diagnóstico e também que a Laura é advogada e se especializou em direito da saúde para que o Arthur tivesse os tratamentos que ele tem por direito e, como consequência, ela também ajuda outras crianças. Nesse bloco, nós vamos conversar sobre a importância da inclusão de uma criança com deficiência. Laura, obrigada mais uma vez aí por colaborar com a gente, contando a história de vocês. Desde junho do ano passado, vocês matricularam o Arthur em uma escola, né? Quais eram os medos quando pensava em colocá-lo na escola? Conta pra gente. A gente decidiu colocar ele na escola porque ele precisava estudar, já estava fazendo 4 anos, né? Estava na idade de entrar na escola, mas a gente tinha muito medo, todo tipo de medo dele ser maltratado, dele não ser incluído, de acontecer alguma coisa, de uma criança bater nele, ele não saber se defender, né? De não ter os cuidados necessários que uma criança com deficiência física requer. Esse medo impediu a gente de colocar ele antes, mas a gente resolveu enfrentar, procurou uma escola que a gente já sabia que tinha um histórico de inclusão, de ter outras crianças com matriculadas,
E hoje a gente se arrepende de não ter colocado ele antes na escola, porque ele teve um salto assim no desenvolvimento surpreendente. Legal. Agora, antes de saber como é que foi essa relação dele com a escola, é importante a gente falar que a escola não pode recusar a matrícula de uma criança com deficiência, não é mesmo, Laura? Isso é inclusive crime. Você que é advogada entende bem desses direitos, conta pra gente o que que um pai, uma mãe deve fazer se isso vier a acontecer. A recusa de matrícula com deficiência é crime feito contra a pessoa com deficiência e deve sim ser denunciada para coibir essa prática que é tão comum nas escolas. E a recusa não é dizer deve matricular seu filho na escola porque ele é deficiente. Tem a maioria das negativas e das recusas são veladas, né? Num primeiro momento tem vaga, quando você chega com o filho para conhecer a escola diz: "Ah, eu acho que nem tem vaga nessa turma". Ou fica falando: "Procure uma escola menor para ele, é melhor uma escola que tenha menos alunos para dar mais assistência". Tudo isso são negativas veladas, né? Então, essa negativa caracteriza, sim, crime, deve ser denunciada, junto à pessoa com deficiência, para coibir esse tipo de prática. E aí, possivelmente, a escola é autuada ali, leva alguma multa, ou alguma advertência, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, a escola que é denunciada vai ser apurado. Se tiver havido algum tipo de dano moral ou material também, a pessoa pode ingressar com ação judicial, cobrando, né? E é muito importante que os pais denunciem, que os pais procurem a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência do OAB, procure o Ministério Público, para que seja denunciado e apurado esse crime, porque só assim a gente vai conseguir coibir essa prática que é tão lesiva às pessoas. Só uma mãe que já sofreu isso sabe a dor que é você querer ir com toda a expectativa para matricular seu filho numa escola e receber uma negativa, e receber palavras duras, negativas veladas. Isso causa um dano, às vezes a mãe até desiste de colocar na escola, nesse primeiro momento, e isso causa danos para o resto da vida daquela criança. É verdade. Agora você falou que, que escolheu uma escola que já tinha esse histórico, né, de uma escola acolhedora. Eu quero saber um pouco como é que foi a aceitação do Arthur na escola. Eu costumo dizer que o processo de inclusão é diário, né? Ninguém está pronto 100%, né? Mas o que eu acho importante na escolha da escola é ser uma escola que está disposto, e que vai abrir as portas para a criança com deficiência, está disposta a escutar a família, a escutar a equipe multidisciplinar dessa criança, para fazer as adaptações necessárias. E era isso que eu buscava. Eu sabia que não existia uma escola 100% inclusão total, que já estivesse pronta para receber o Arthur. Mas a gente tem construído com muito diálogo, com muitas reuniões, tem construído um ambiente em que ele está se desenvolvendo muito bem, em que ele está efetivamente aprendendo, ele tem as tarefinhas dele adaptadas, a escola disponibilizou um professor de apoio que fica com ele, que cuida dele, que faz as trocas, que dá o lanche, né, e que tenta incluir ele em todas as atividades escolares. E isso que eu considero muito importante. É verdade. A gente traz assuntos como esse aqui justamente para fomentar essa discussão, quebrar os preconceitos e minimizar esse tipo de atitude de escolas que acabam negando a matrícula, né? Você comentou que o Arthur tem uma professora auxiliar ali, muitas vezes a escola não quer um aluno especial por ter esse gasto a mais, mas isso é um direito, gente. A gente precisa brigar por isso para que pare de acontecer esse tipo de situação. Agora, Laura, na escola, né, você foi surpreendida ali com uma linda amizade que surgiu entre o Arthur e a Heloísa. Como é que foi ver essa amizade tão pura entre os dois? Conta pra gente. Foi muito especial, é muito especial, porque desde o primeiro dia, né, que o Arthur entrou na escola, a gente já percebeu ali uma conexão entre eles dois. Tem a fotinha da primeira vez que ele entrou na sala, já tem a fotinha dela ali na frente dele, olhando para ele, querendo saber, curiosa. Então, desde o primeiro dia a gente percebeu essa conexão e aí a amizade deles foi só aumentando. Teve as primeiras apresentações escolares, ela sempre do lado dele, ajeitando ele, fazendo ele se sentir bem. Teve troca de livro, as primeiras, assim, sempre ela tá do lado dele, ela tá tentando incluir ele, ela tá vendo se ele precisa de alguma coisa. Ela realmente enxerga a criança antes da deficiência. Ela é uma criança muito especial, muito incrível. E chegou o dia que ele
Eles já estão há um ano estudando juntos. E ele sempre viu o irmão trazendo amigos para casa, né? E ele pediu para que a gente chamasse ela para brincar na nossa casa, né? Ele falou do jeitinho dele, Elô brincar aqui, a gente entendeu que ele queria que ela fosse lá em casa. A gente convidou ela, a mãe dela prontamente aceitou, deixou ela um sábado de manhã cedinho lá em casa, ficou até a noite. Foi um dia assim muito especial. A gente já sabia que a Elô era uma criança diferenciada, mas assim, ter ela conosco o dia inteiro, só reforçou isso. Ela é muito especial, ela ajuda a incluir ele, as habilidades dele melhoraram muito depois que ele entrou na escola e depois que ele desenvolveu as próprias amizades dele. A gente está muito feliz e satisfeito com essa escolha. Legal, inclusive a gente tem as imagens aí desse vídeo da Heloísa passando o dia com vocês em casa, estourou nas redes sociais, né? E foi o Arthur quem pediu para trazer a coleguinha para casa, como você comentou, né? Porque ele viu os irmãos trazendo os amigos e ele quis trazer a amiguinha também, né? Isso. Foi engraçado porque realmente foi ele que pediu. A gente já tinha, né, a ideia de que queria chamar algum dia, mas ele mesmo pediu, quis que levasse e brincaram muito, se divertiram, brincaram de pula-pula, de escorrega, assistiram o filme, dormiram juntos. Ela cuidou dele, depois do banho pintou o cabelinho, vestiu ele, ela que escolhia a roupa. Então foi muito legal. Ele amou, eles amaram. Ela foi embora chateada. Disse que na próxima vez vai dormir lá, vai trazer os irmãos gêmeos dela para brincar também. Que legal, a gente tem inclusive as imagens, vamos assistir um pouquinho aqui. Ô, Laura, como é que você se sente como mãe vendo esse relacionamento, essa amizade tão bonita entre a Heloísa e o Arthur? Eu me sinto muito feliz. Eu desejo que outras mães tenham esse sentimento de ver seus filhos com deficiência incluídos, tendo amigos, participando dos aniversários dos amigos. Como o vídeo teve uma repercussão muito grande, teve todo tipo de comentário. Do mesmo jeito que teve muito comentário, de mães que falam: ah, meu filho também tem uma amiguinha assim. Teve muitos comentários de mães que falaram: ah, meu sonho era que meu filho tivesse amigos na escola, que ele fosse convidado para os aniversários, para as casas das crianças. Então, foi muito importante para mim, né, a viralização desse vídeo, porque eu consegui enxergar essa outra realidade. E eu acho que esse vídeo é uma propagação de uma mensagem, né, de amor, de amizade, de inclusão, e que incentive outros pais de crianças típicas, a incentivar a amizade de crianças típicas com crianças com deficiência, porque todos os lados só têm a ganhar. Uma criança como a Elo, que incentiva, que é amiga de uma criança com deficiência, eu tenho certeza que ela vai enxergar a vida de outra forma. Então, eu acho que só traz benefícios. É verdade. Inclusive, muitas vezes, Laura, esse preconceito vem dos pais, né? Porque a criança muitas vezes não percebe essa diferença entre um coleguinha e outro. Muitas vezes eu vejo isso porque a minha filha já estudou em escolas que tinham muitas crianças autistas, síndrome de Down, e ela era pequena, assim, 2, 3 aninhos, e não percebia essa diferença. Então, assim, cabe a nós pais também termos essa questão de abraçar, como você mesmo falou, convidar para as festinhas, convidar para sair, para passear,
tratar como igual, não é? Isso faz toda a diferença. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui. A gente espera que esse programa tenha aí aberto a cabeça de muita gente para esse tipo de assunto, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente espera que essa mensagem de inclusão, de amizade, chegue em cada vez número maior de pessoas, para que as crianças com deficiência sejam verdadeiramente incluídas e aceitas. É verdade. A gente fica por aqui, então. Um abraço para você e uma ótima noite, viu, Laura? E a você aí de casa também. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.